respeita a sua escolha. Deus respeita a sua decisão. Mas você precisa fazer consciente. Porque o engano leva o homem a fazer sem saber do que está fazendo. E o diabo disse: não morrereis, certamente não morrerás. Agora vamos entender aqui, por que ele disse não morrerás? É uma verdade? É. Mas vamos destrinchar aqui um pouquinho para a gente entender, para a gente encerrar, mas eu já estou encerrando, mas quem está gostando, diga amém. O homem, na sua tríplice constituição, ele é espírito, alma e corpo. O homem tinha os seus olhos abertos naturalmente, fisicamente, mas não tinha os seus olhos abertos da alma. Não tinha ainda a revelação, porque ele precisava passar por um processo de eleição e escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolher entre Jesus ou o diabo. E Deus deu uma possibilidade de erro, e ele se deixou levar pelo engano. Irmãos, isso é tão profundo que você precisava abrir o seu entendimento e deixar essa palavra alojar na sua mente, para que você nunca se esquecesse disso. O engano levou Eva a adulterar a palavra, pela sua falta de conhecimento, pela sua falta de atenção, porque ela conhecia, Deus falou, não comerás. E aí o diabo vem com a sua primeira mentira: não morrerás. Irmãos, existe, nós sabemos, na sua tríplice constituição, 3 tipos de mortes. Se o homem é espírito, alma e corpo, então tem morte espiritual, morte na alma e morte no corpo, fisicamente, sim ou não? Então vamos entender um pouco. Morte espiritual, Deus falou: no dia em que dela morreres, certamente morrerás. Na hora que ele comeu da árvore, do fruto da árvore, desobedecendo, ele morreu, sim ou não? Morreu espiritualmente, porque morte espiritual significa separação. Morte significa separação. E a espiritual, ele se separou espiritualmente, separou-se de Deus. Naquele momento ele não tinha mais conexão com Deus, não tinha mais comunhão com Deus. Por isso, na hora que Deus veio para visitá-lo, para falar com ele, Deus falou: Adão, onde estás? E ele se escondeu, porque já havia morrido espiritualmente. Foi instantâneo a morte espiritual. A segunda morte, morte na alma, é a morte que, quando nós não vamos, por causa do tempo, depois nós podemos destrinchar ou dissecar mais acerca disso. A morte na alma é a morte quando nós somos lançados no inferno, que a Bíblia diz que a nossa alma vai gemer. Quem sente é a alma, não é o espírito. A alma tem sentimento, a alma sente, dói, queimor, né? A alma sente essa sensação, né, como a Bíblia diz, que vai queimar no lago que arde com fogo e enxofre. É a alma que vai gemer, é a alma que vai padecer eternamente, sofrer. Quem sofre é a alma, amém? Essa é a morte na alma. E a morte física é a morte quando você morre ou é separado desse mundo. E você que tenha uma porção, uma perspectiva de pó, de carne, pó, e ao pó tornará. Quando morre, é separado desse mundo também, o seu espírito volta para Deus, a sua alma fica num lugar de julgamento e a sua carne volta para a terra, porque dela foi formada. Ao pó tornará. Amém? Então, na verdade, Satanás usou uma verdade: não morrereis. Mas precisamos entender essa verdade dentro da perspectiva exata do que a Bíblia quer nos revelar. Aí, a segunda mentira: e os seus olhos serão abertos, e vocês conhecerão o bem e o mal. Isso é verdade? É. Mas onde é que entra o engano, pastor? Eu quero mostrar que o engano vem nessas 3 mentiras, que são alicerçadas por uma verdade.
Os seus olhos serão abertos. Sim, e sereis conhecedores do bem e do mal. Sim, é verdade. Mas de forma independente, traz maldição. De forma que esteja conectada e alinhada com a vontade e a direção de Deus no comando da obediência, traz bênção. Porque a independência, grave isso, toda independência tem raiz luciferiana. Cuidado, porque a gente confunde muito essa questão da independência. Algum tipo de independência é até natural, né? O homem precisa exercer a sua maioridade, a sua independência financeira, deixar a saia da mãe, a autoridade do pai dentro de casa, tem que ser sacerdote, tem que manter-se independente como chefe de uma casa. Aí é natural, é normal. Mas o espírito da independência, quando veio na questão espiritual, ela tem raiz em Satanás. Lá no princípio, quando tentou ser independente. Cuidado, porque Jesus, Ele nos deu o exemplo completo e manteve sua dependência total ao Pai durante todo o seu ministério na terra. Então a segunda mentira, queridos, é que os seus olhos seriam abertos. Mas só poderiam ser abertos na hora certa. Depois de passar pelo teste da eleição e de eleger e escolher a árvore da vida. E ele decidiu infringir o que a justiça de Deus colocou diante desse processo de eleição. E ele não somente tocou, porque para comer tinha que tocar, e comeu. Deus ainda poderia dar a oportunidade de ele tocar e não comer. Vê como o diabo muda. A mulher adulterou, tocar e comer. Você podia tocar, por causa da influência, por causa da sedução. E o homem pode ser seduzido a tal ponto, mas na hora de cometer ele pode abortar o projeto. E Deus dá o livramento e escape, amém? Então ele podia tocar e na hora, não vou comer. E ter o escape de Deus. Amém? Veio agora do céu. O homem pode estar no ato de sedução e ser levado a uma preparação do diabo para ele cair em adultério ou em fornicação e chegar na hora, ele abortar o projeto. Deus dá o escape. Veio do céu. Você pode diante de um grande pecado, preparar tudo e na hora que vai cometer, não posso fazer isso. Deus me perdoe. Davi, quando foi cortar o manto da orla de Saul, ele teve a oportunidade. Ele chegou a cortar, mas ele se arrependeu de longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque isso veio ao seu coração e Deus deu o livramento, deu o escape. Amém, irmãos? Revelação veio. WhatsApp. Chegou. WhatsApp celestial. Então, a segunda mentira é que os seus olhos não poderiam ser abertos sem estar conectado ou no tempo de Deus, onde ele teria os seus olhos abertos e ele teria o discernimento. E aí ele teria a liberdade de desfrutar. Passando por esse teste, ele viveria eternamente. Olha que o diabo ainda diz assim: mas se você comer da árvore da vida, você vai viver eternamente. Veja lá na frente. Sabe o que Deus faz? Antes que ele coma do fruto da árvore da vida, Deus arranca ele do Éden, expulsa do Éden e coloca 2 querubins. E coloca no Éden, guardando o jardim. Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente mais um homem caído, um homem em pecado, que tinha a paternidade de Satanás. Você observa que depois Deus mesmo, ele diz que o homem era filho
não mais de Deus, mas filho da desobediência, ou seja, filho do diabo. Tinha por pai o diabo. Já falei demais, né? Mas vamos para a terceira e última mentira. E sereis como Deus. É uma verdade? Sim. Por que é uma verdade nós seríamos como Deus? Porque nós recebemos a natureza de Deus. O Espírito de Deus estava sobre Adão. Adão era exatamente como Jesus, mas ele precisava passar por esse teste, esse processo de eleição. Assim como Jesus teve que passar pelo teste e pelo processo de eleição. Lá no deserto, o diabo mais uma vez veio tentar Jesus. Jesus era Deus, mas ele não usou os atributos divinos, ele não usou a sua divindade para viver como homem. E o primeiro teste, quando o diabo, depois de 40 dias, chegou no deserto para Jesus e disse: tu és o Filho de Deus? Tu não és Deus, filho? Porque a natureza do Pai. Então transforme essas pedras em pães. Jesus podia transformar, sim ou não? Como homem? Não. Como Deus, sim. E onde é que está a revelação aqui, queridos? Por que o diabo tentou transformar essas pedras em pães? O diabo queria pegar Jesus no engano. Queria fazer com que Jesus tropeçasse usando a sua divindade. Mas Jesus fez questão de manter a sua humanidade e de viver como homem, e gostava de ser chamado filho do homem. Porque qual era o exemplo que ele daria vivendo como Deus para mim e para você? Jamais conseguiríamos fazer a mesma coisa. Mas tudo que Jesus fez é sinal de que eu e você podemos fazer. E ele ainda disse: e fará obras maiores. Então o diabo queria pegar no engano, irmãos, e pegar Jesus. Se Jesus não tivesse discernimento, e qual é, rapaz? Está pensando que eu não posso? Posso sim. Como muita gente às vezes quer esbanjar o dom que tem, quer fazer bonito diante dos homens, aí Deus deixa envergonhado porque não tem propósito. Pedro andou sobre as águas porque Jesus mandou, e andou. Mas já conheço gente que foi andar sobre as águas e morreu, e sucumbiu. Porque qual era o propósito? Se mostrar. Jesus podia se mostrar, dar uma demonstração da sua divindade. Aí o diabo pega segundo teste. Está escrito: aos seus ordens darão ordens ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. É verdade ou não é? Palavra. Agora, se precipita daí, e os seus anjos vão te guardar. Poderia acontecer? Poderia. Mas ele estaria tentando a Deus. E Jesus responde: não tentarás. Está escrito também, Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha aí, Jesus responde com a verdade, com a palavra. E a terceira, está vendo todos esses reinos aí? Todos eles são meus, é verdade ou não é? É, porque o homem entregou os reinos deste mundo no controle do diabo. E se tu prostrado me adorares, eu te darei todos eles. É uma verdade, é. Mas Jesus falou: também está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus se prostrarás, se inclinarás, e somente a Ele prestarás culto, somente a Ele adorarás. Aleluia!
e sereis como Deus. É uma verdade. Mas sem o tempo de Deus, sem estar conectado com a vontade e com a palavra de Deus, sem o engano, é mentira. E o diabo conseguiu pegar o homem lá no Éden. Interessante que o homem tinha tudo, tinha um paraíso e caiu. Jesus tinha o deserto e venceu. É por isso que Deus prepara o homem no deserto e não no paraíso. O paraíso é para você desfrutar e se regozijar na eternidade, mas antes tem que passar pelo deserto para ser aprovado, em nome de Jesus. E aí, sim, você reinará com Ele. Jesus fala, e será como Ele, a glória dele estará sobre você. E assim vereis como Ele é. E nós seremos como Ele é, porque temos a natureza dele, amém, irmãos? Mas sem estar conectado, é mentira. E eu creio que eu entreguei o que Deus me passou nesta manhã. E que você nunca seja enganado, mas para isso precisa ser um bereano. Porque vai chegar um momento em que o diabo vai preparar um prato apetitoso. E se você não estiver firme na palavra, alicerçado, irmão, você vai cair. E quando você cair, desfrutar do prato, a patota está pronta, cheia, e vai procurar porque quem colocou ele já está longe, porque ele não tem como garantir o que ele dá. Eu estou aqui como sacerdote desta casa, até o dia que Deus quiser. Deus tem os seus meios de tirar o homem que Ele colocou. Deus pode tirar pela morte, Deus pode dar ou permitir uma cegueira, uma incapacidade, ou de alguma outra forma o Senhor pode fazer isso. Apesar de ser realidade, mas o homem nunca pode querer ser Deus, para assumir o papel de Deus e para fazer como se Ele fosse Deus. A gente tem que ter muito cuidado.